ou não? Sim. Sim. Prontinho. Então, boa noite para quem eu ainda não cumprimentei. Hoje a gente vai iniciar a aula fazendo um pequeno debate, né? Conversando sobre a entrevista que eu mandei o link para vocês. Todo mundo assistiu que tá aqui ou alguém ficou sem assistir? E aí? Assistiram? Sim. Tá. E aí, o que é que vocês conseguiram absorver aí dessa entrevista que vocês assistiram com aquele cara expert em administração? Quem quer falar primeiro? Cadê a Angélica, que sempre gosta de falar primeiro? Juliana? Professora, eu tô numa missão aqui, eu não posso falar não. Tá numa missão. Tô esperando uma mulher chegar para comprar um berço aqui na OLX, que ela vai comprar um berço pro meu filho, aí eu tô aqui na frente de casa. Aqui. Entendi. Tá, tudo bem. Vamos aí, outro aluno pra gente começar. Cadê? Deixa eu ver aqui. Gleice Nayara, você está aí presente? Eita, logo eu. Logo eu, por quê, mulher? Ai, Jesus. Então, professor, eu assisti, né? Uhum. Ele fala muito da... Peraí, deixa eu encontrar as palavras, eu não estava preparada para ser a primeira. Ele fala muito da... Como é que eu posso falar? Da dificuldade, da... Ai, sério, eu tô nervosa. Imagina pessoalmente, gente, é porque eu sou assim mesmo. Se acalme, respire. Finge que tá só você aí. Tá bom. Então, ele fala da dificuldade Do funcionário, do profissional, né? sim, do que você. Peraí. Sério, estou muito nervosa. Em relação a estar captando, captando novas pessoas, né? Como é que eu posso falar? Tem a palavrinha lá que ele usou, que é. Gente, alguém quer falar primeiro? É porque eu acho que tá fugindo tudo que eu tô Tá, falando. peraí. Ele fala das dificuldades em que os novos. Porque assim, lá a gente tá falando de uma entrevista da questão da modernidade, né? Nessa área da administração. Então, das dificuldades que o administrador tem em encontrar profissionais que estejam dispostos a crescer, né? A aprender e não que descartem a empresa rapidamente. É isso que tá querendo dizer? Isso. E também na dificuldade que tem em relação às novas tecnologias, né, que vão surgindo. Isso. Então, vai criando uma dificuldade em relação ao custo-benefício. Uhum. Que, por exemplo, na nossa, pelo menos que eu entendi, porque eu fui ler a apostila também. Uhum. Então, no nosso lado de radiologia, eu acho que vem para o lado da dificuldade em você, porque os equipamentos são muito caros, né? Uhum. Fica tudo muito caro para fazer os exames. Então, o administrador ele tem essa dificuldade em tem que estar procurando custo-benefício, porque no final do mês sempre é como se estivesse sempre no vermelho, porque ele tem que estar acompanhando a tecnologia, né? E acho que é basicamente isso. Sim, a gente até, voltado para essa área da radiologia, a gente vai até ver aí nas próximas disciplinas essa questão aí de aparelhos, de custo-benefício e tudo mais. Por quê? A gente, tudo na nossa vida a gente tem que ver pelo lado, né, negativo, mas também tudo tem o seu lado positivo. Então, o que acontece? Falando em radiologia aí, né, os antigos equipamentos, esse modo mais manual de fazer, né, os procedimentos,
eles acabam, assim, o aparelho é mais barato, porque ele é mais simples, mas acaba saindo mais caro para o administrador, para a empresa, para a clínica, porque além do equipamento, né, é barato, mas ele tem que estar repondo os químicos, né, o revelador, o fixador. Ele tem que estar comprando aí os filmes radiográficos que vão revelar, né, a imagem lá dos exames. E você faz, se você errar, por exemplo, o exame de um paciente, faz lá o posicionamento errado, você vai ter jogado fora um filme radiográfico. E aí ele não vai voltar, não dá para reciclar. Então, todo mês o administrador tem que estar tirando lá, né, do orçamento para estar comprando os filmes, os químicos, né? Por mais que o aparelho tenha saído aí barato, né, ele tem que calcular tudo isso, que é um gasto que ele vai ter. Aí vem essa modernidade, esses equipamentos mais modernos, digitais, são mais caros? São. Só que aí vai ser um custo-benefício melhor. Por quê? Ele vai pagar uma vez no aparelho que é caro, mas ele vai trazer toda a comodidade das imagens serem digitais. Você vai poder errar o seu exame e você não vai estar gastando um filme radiográfico. Você pode editar lá na tela do computador, aumenta brilho, edita, saturação, contraste, você dá uma melhorada na imagem, né? Para você estar reutilizando ela. Só vai repetir o exame se você errar o posicionamento. E se o erro, assim, na imagem, né, for muito grande, assim, a distorção nas cores for muito grande, mas for algo que dê para consertar, dá para você consertar e você economiza tempo, você não precisa expor o seu paciente novamente, fora a comodidade, né, desses novos programas que a gente vai já falar sobre isso, esses aplicativos, né, esses programas de computador que facilitam a vida do médico e do técnico e tecnólogo, porque nem todo exame precisa ser impresso. Às vezes, o médico pede o exame somente, né, pela rede, joga no programa, né, que vocês vão ver lá, informática também, quais são os programas e como que funciona. E o médico pode acessar de qualquer lugar. Então, o médico faz o pedido do exame, você recebe e é digital. O exame é digital. Você não vai ter gasto com o filme radiográfico. O médico vai acessar de outro estado, de outro país, de qualquer canto, né? Então, o aparelho é mais caro, só que ele não tem que estar gastando muito aí com material para estar trabalhando todo dia, né? Então, essa questão aí de tecnologia, que é o que ele fala aí, né? Vem trazendo seus benefícios, mas também traz aí, né, esse lado aí que é um pouquinho mais pesado, como o custo dos aparelhos. Outra coisa que está assustando muitas pessoas também nessa área é a questão dessa tecnologia de máquinas fazerem trabalho, né, de pessoas. A gente está tendo aí uma melhora na tecnologia, onde a gente não tem mais necessidade de ninguém estar lá trabalhando. A máquina faz serviço de pessoas. E isso para a empresa, né, é bem melhor, porque ele não precisa estar pagando ninguém para fazer um serviço que a máquina dele faz. Então, é bem melhor para o bolso dele, né? Só que aí as pessoas acabam ficando sem emprego, sem alternativa, né? É como ele falou, que a manutenção de uma máquina, ela sai muito mais em conta do que a manutenção, o custo de um funcionário, né? Exatamente. Que a máquina, ela não precisa de férias, a máquina, ela não precisa ser remunerada. Exatamente. Já o funcionário tem todo esse... É isso que está preocupando aí, né? Muitos profissionais. Professora, ele fala lá no vídeo que a tecnologia queima as vagas. Queima vagas. Exatamente. É uma melhora, é como eu falei no início. Tudo tem o seu lado positivo, né? Mas tem aí o seu lado negativo também. É uma grande melhora para os empresários, né? Para os administradores aí, porque eles vão ter aí menos gastos. Só que para o lado do trabalhador, né? Do funcionário, do profissional, isso acaba dificultando. Estreita aí essa gama de oportunidades que eles têm, acaba diminuindo,
né? As máquinas estão fazendo o trabalho, como a colega aí falou, né? Relembrou o que ele falou na entrevista, de que as máquinas, elas não precisam de férias, elas não precisam de 13º, elas não precisam de horário de almoço, elas não precisam, não ficam lá com um reloginho que se passar alguns minutos, no outro dia ela vai, né, descontar aí. Não tem isso, né? Vai fazer um reparo na máquina uma vez ou outra, caso ela, né, quebre, ou para poder ajustar e tudo mais. Só que acaba, na hora de comprar, ela é cara. Só que ela vai trazer mais benefícios para ele por conta de tudo isso que tem que pagar um funcionário. Isso assusta, né? Ele falou também no início do vídeo sobre os profissionais mais antigos. Vocês perceberam? Eles falando que os profissionais, os trabalhadores mais antigos, né, tem costume aí de trabalharem 20, 30 anos na mesma empresa. E que hoje em dia alguém falar que trabalha mais de 6 anos, mais de 5 anos num único lugar, é algo de se assustar, porque as pessoas, né, não ficam mais ali. É uma questão aí. Pode falar. No caso, hoje em dia, a mudança foi em relação, quando você entra numa empresa, você já tem uma visão de até onde você quer chegar e até onde você pode chegar naquela empresa. Isso. Né? Eu tenho um exemplo que eu trabalhei ali no call center, que era na LIC. E lá a gente eu cheguei a ser supervisora. Então, assim, quando eu saí de lá, quando fechou, mas muitas pessoas, quando você está numa empresa, você tem aquela visão de onde eu posso chegar, então acho que você tem aquela meta, né? De querer subir. É onde vem a contraparte das empresas, porque é a questão do caça-talentos. Eu acho que se cada vez você está ali estudando, se qualificando, a probabilidade de você subir na empresa, eu acho que é maior, né, do que você ficar estagnado, que nem era a cultura dos funcionários antigos. Isso. Essa questão é justamente onde entra aí essa questão da tecnologia. Antigamente, os funcionários, eles não viam essa necessidade de estar se reciclando, melhorando, porque o avanço da tecnologia era um pouco mais devagar, né? Então, o trabalho deles aí era algo que ficava naquela mesma coisa. Agora não, quanto mais você, né, se especializa em uma área, quanto mais cursos, mais técnica você tem, mais você se destaca. Essa é uma mensagem também que eu quero deixar para vocês, que não se acomodem, tá? O pessoal fala assim, tem áreas que tem muito profissional, não tem vaga. Gente, existe vaga para todo mundo. Existe, só que elas, né, justamente essa questão de que a empresa ela vai procurar o melhor profissional para trabalhar para ela. Então, como que você faz isso? Você precisa se destacar entre os outros concorrentes. E como que você faz isso? Sendo um profissional dedicado, tendo ética, trabalhando em cima daquilo que você quer, né? Antigamente, os profissionais, eles tinham uma meta, mas eles também tinham paciência para chegar àquela meta, né? Então, aguardava, esperava e passavam anos na mesma empresa. Agora, a gente entra no local, não foi do nosso agrado, em pouco tempo não achou que subiu, cresceu dentro da empresa, troca, vou para outra. Só que isso não é de um lado negativo, né? Você está buscando melhoras para você. Mas a gente pode fazer isso também através do estudo, da especialização. Então, terminando aqui, o curso de vocês, técnico, procurem fazer os seus cursos de extensão, tá? Para nível técnico, tem curso de extensão, que é como se fosse para você se especializar um pouquinho mais, você adquirir mais conhecimentos em determinadas áreas, porque aqui a gente está passando para vocês um conhecimento mais superficial, né? Uma coisa que vocês vão pegar mais na prática mesmo. É o que vai diferenciar o técnico para o tecnólogo. O que acontece? Tem gente que não entende qual é a diferença, né? Eu até expliquei para alguém que está estudando nessa turma qual é a diferença do técnico para o tecnólogo. Os dois realizam o mesmo trabalho, falando em realização de exames, tá?
Mas o técnico, ele vai estar botando a mão na massa. Ele é aquele que vai fazer os exames, vai posicionar o paciente e tudo mais. Já o tecnólogo, além disso, ele vai abranger aí essa área de administração, que pode administrar essas áreas da radiologia e pode trabalhar com pesquisa, pode trabalhar dando aula, tá? Isso aí é só que acrescenta em cima. Então, vocês que vão trabalhar aí fazendo os exames, realizando os exames aí, podendo fazer mamografia, tomografia, ressonância magnética, vocês podem trabalhar na área da radioterapia. Então, enquanto vocês forem estudando, vejam qual a disciplina que vocês têm mais afinidade, tá? E aí, vocês escolhem aí, vejam a área que dá para que vocês gostaram mais, que se identificam mais. E aí, procura fazer um curso de extensão, estudar mais, né, aprofundado nessa área aí, para que vocês se destaquem nessa área que você busca, né? E se não achou nenhuma área ainda durante o curso, faz cursos que você consegue, que tá ao seu alcance, vai fazendo para, né, agregar conhecimento aí e aprofundar o seu conhecimento. É através de duas formas que vocês vão conseguir aí ser bons profissionais nessa área. Não é só assistindo a aula aqui online e fazendo atividade. Vocês vão ser bons profissionais, vão aprender de verdade. É quando vocês estão escutando o que eu estou falando, principalmente nas disciplinas específicas, né? Tomografia, mamografia, raio-x, né? Que traz aí um pouquinho dos conhecimentos das outras áreas que eu estou passando para vocês e joga lá naquela área específica. Então, pegando esse conhecimento teórico que eu estou dando para vocês, né? Que não é tão aprofundado, mas te dá a capacidade para você ir para a prática. Aí lá na prática, quando vocês estiverem no estágio, vocês vão ter profissionais, né, que já são aí acostumados a trabalhar na área, já tem experiência. Então ele vai fazer, você vai posicionar o paciente dessa forma e a tua imagem vai ficar boa. Aí você vai lembrar que esse posicionamento foi o que eu te falei lá na teoria. Então você vai trazer o conhecimento da teoria, jogando na prática, e é aí que você vai aprender de verdade, tá? Então, tem aluno que chega para mim desesperado, porque não aprendeu, que não conseguiu, que acha que não vai conseguir trabalhar na área direito, mas não desespera. A hora que você vê que você realmente aprendeu é quando você vai lá para a sua prática, né? Para os seus estágios, que aí você consegue ver na realidade como que você vai trabalhar, como que vai ser o seu dia a dia, e aí você consegue juntar a teoria, né, com a prática e dar tudo certo, tá? Então, se dediquem estudando aqui, prestando atenção, avaliando qual que é a área que você mais se identifica, estuda bastante, né, essas coisas básicas, esses posicionamentos. Se você achou uma área que acha mais legal de trabalhar, faz um curso, né, de extensão aí para você se aperfeiçoar. E estágio, deem muito valor a estágio. É lá que vocês vão pegar mesmo conhecimento de mão na massa. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Hoje Professora, boa noite. Boa noite. Deixa eu lhe falar, eu fiz a minha atividade, só que eu não tive tempo de enviar para a senhora. A senhora ainda recebe ou não? Recebo sim, até o dia da prova, depois de amanhã. Tá bom, então. Tá bom? Obrigada. De nada. Tá bom. Então, gente, nós falamos aí desde o primeiro dia sobre a administração das empresas num modo geral, né? O que um administrador faz dentro de uma empresa para ajudar ela a crescer, a se manter, né? Antes de crescer, a empresa tem que se manter. A gente viu a questão dessa pirâmide de hierarquização que existe dentro da empresa, aonde um funcionário ele tem que ter alguém para ele seguir as regras, né? Fazer o que ele está mandando em cada setor. A gente viu esse quesito aí dos princípios que se tem que existir dentro de uma empresa. A questão de ter tudo documentado, para o profissional saber qual que é o dever dele, quais que são os direitos dele, saber quais são as suas atribuições, né? Vimos aí que a gente também, independente do cargo que a gente tem dentro da empresa,
A gente tem que trabalhar aí, né, com responsabilidade, com humildade, porque não é porque você vai ocupar um cargo maior do que o do colega que você tem que tratá-lo mal, né? A gente tem que exercer a ética, tá? Tudo isso é algo que não é somente na área da radiologia, vale para todas as áreas aí, né, profissionais e para a vida também. Então, hoje a gente vai trazer esses conhecimentos de administração e jogar dentro da área de radiologia, tá? Como que vai acontecer? A radiologia, né, ou como a gente chama aí de Centro de Diagnóstico por Imagem. Então, toda vez que vocês verem CDI nas apostilas ou nas próximas disciplinas, a gente está falando de Centro de Diagnóstico por Imagem, é a sigla. E o que é o CDI, né? Vai ser esse setor voltado aí, né, para fazer esses exames, né, de imagem, a área administrativa, né, dos exames de imagem. E administrar, né, esse CDI aí, exigem também essas habilidades de um administrador, né? Por quê? Existe uma preocupação, como em qualquer outra área, na área da radiologia, por parte das pessoas que estão responsáveis, né, por aquele setor. Por quê? Os custos de manutenção para esse setor aí, né, tem aí uma quantia elevada. Para qualquer hospital, para qualquer clínica, independente da especialidade do hospital, vai ser um custo grande. A gente até já falou isso em relação às máquinas que são utilizadas, né? A essa necessidade que as clínicas, os hospitais têm de seguir aí essa era de modernidade e estarem sempre se reciclando, utilizando equipamentos novos, né? Não pode estar utilizando equipamentos muito antigos para melhorar o trabalho, agilizar o serviço, e isso custa. E quem que tem que pensar nisso daí? E quando comprar esses equipamentos? Quando trocar? Quando fazer as inspeções? O administrador do setor, né? Depois, esses investimentos, eles são extremamente necessários, né? Quando a gente fala em qualidade de serviço, a gente fala aí em se reciclar, em renovar. E na área da radiologia é uma área aí de extrema importância essa questão de estar se reciclando, de estar modernizando junto, né, com a tecnologia. Porque já pensou se a gente tivesse sem a área da radiologia não tivesse acompanhado aí a era da modernidade tecnológica? Se até hoje todos os lugares trabalhassem fazendo imagens radiográficas com o processo de revelação, fixação, secagem de filmes, a gente ia passar essas filas de exames nessa era de Covid. Imagina como que ia funcionar. Para fazer os raios-x ia demorar uma vida para os pacientes, todos os pacientes passarem pelo procedimento. Então, principalmente nessa área, né, que é de imagens, de ver o corpo por dentro, é de extrema importância eles acompanharem essa evolução, né? Então, como que faz aí essa melhora, né? Investindo. Então, tem que fazer o investimento de melhorar os equipamentos que existem na clínica, no hospital, na empresa, né? Então, além de você comprar novos equipamentos, renovar os seus equipamentos, a gente não pode esquecer que o profissional que vai trabalhar, né, com aquele equipamento, ele precisa estar apto. Então, outra coisa que a empresa vai ter que trabalhar em cima aí, capacitar os seus funcionários para poderem trabalhar, né, de acordo com um novo equipamento, né, mais moderno. E os profissionais aí têm que ter, né, gostar do trabalho, buscar conhecimento, porque tem profissional que acha que o que ele aprendeu antigamente é só o suficiente e acabou. E não, você tem que buscar conhecimento. Às vezes os profissionais mais antigos, né, pessoas mais antigas, não têm tanta afinidade com a tecnologia. Mas o que vai diferenciar o profissional que vai continuar lá trabalhando e o que vai ter que sair é aquele que vai se esforçar. Não é muito chegado lá na tecnologia, mas ele vai aprender para poder continuar trabalhando, para mexer com os novos equipamentos, já que essa era mais manual tá ficando para trás, tá? Professora, Oi.
Um exemplo disso é nos postos de saúde, né? Que acho que há pouco tempo, mais ou menos antes da pandemia, um ano atrás, informatizaram todo o sistema dos postos de saúde. E daí teve muitos funcionários, como são antigos, né? Eles tiveram bastante resistência em estar aprendendo, em estar ali no computador, porque é justamente essa resistência que tem, né? De não querer. Acho que você tem que estar aberto à evolução que está tendo, né? Com certeza. A gente tem que seguir aí. Olha, antigamente existia, era tudo no papel. Todas as anotações dos enfermeiros, dos médicos, o paciente chegava para fazer a fichinha, era tudo no papel. Com a evolução, a gente não vê mais essas fichinhas assim, não. É tudo no computador. Principalmente na área da radiologia, o paciente faz o exame aqui, o médico consegue acessar aí esses dados do paciente em qualquer lugar. Aonde que isso iria acontecer uns anos atrás? Onde tudo era no papel. Né? Então, conforme a modernidade vai chegando, a tecnologia vai aumentando, o profissional tem que estar buscando ali também para não ficar para trás. Se ele não se esforçar, não seguir, né, junto com a tecnologia do seu trabalho aí, ele fica para trás e acaba perdendo a vaga dele para alguém que tenta, né, se esforça e conhece mais dessa área, tá? Então, essa questão de administrar o CDI, muitas vezes as pessoas que não entendem da área, né, ou outros profissionais que até são administradores também, vão falar aí que aquele setor está modernizando, mas ele não saiu do vermelho, né? Isso aí é uma questão que está dentro de um contexto de administração hospitalar, né? Porque a gente precisa encarar a realidade dessa área. Quando você vai mudar os seus equipamentos, né? A gente sabe que o equipamento é caro comparado ao equipamento mais antigo, o anterior. Só que você tem que fazer essa comparação aí do que vai ser melhor. É como eu já expliquei para vocês lá no começo. Um equipamento antigo vai exigir que todo mês você faça, né? De acordo com a demanda aí, às vezes até antes de cada mês, fazer reposição de materiais para poder completar o trabalho do equipamento. E quando você compra o novo, vai apertar? Vai apertar. Só que em compensação, você tem melhoria no seu trabalho, na qualidade do seu serviço prestado, né? E aí você também não precisa estar precisando comprar todo mês aqueles materiais que são necessários para compor, né, o serviço, tá? E a administração aí, no Centro de Diagnóstico por Imagem, vai envolver essas 6 grandes atividades. Então, quem está anotando aí, quem é esperto, já anota que é questão de prova, tá? Administração do Centro de Diagnóstico por Imagem. Quais são as grandes atividades para esse setor? Primeiro de tudo, olha a questão de planejamento, organização e tudo mais que a gente viu que todo administrador tem que ver nas primeiras aulas. Não sendo diferente no centro de diagnóstico, o responsável por esse setor, antes dele sair comprando os equipamentos mais novos, modernos, ele tem que fazer uma organização, né? Ele não pode também comprar o equipamento, ficar no vermelho, como se diz, né? E aí não ter como pagar os seus profissionais, não ter como fazer os cursos de capacitação, né, de melhora aí para os profissionais. Então ele vai fazer um planejamento de quanto que ele vai poder implantar dentro do seu setor novos aparelhos, melhorar a tecnologia, vai organizar quando que essa troca vai ser feita, porque quando tá chegando um equipamento novo na clínica, no hospital, não é algo rápido, não. Vai ter que parar o atendimento, o serviço para que um aparelho seja tirado, né, descartado lá daquele local e o outro seja inserido. E isso significa um dia, 2, não sabe quantos aí, sem entrar, né, o dinheiro aí.
o atendimento vai ter que ser interrompido. Então, exige essa organização, esse planejamento de quando que isso pode ocorrer para não trazer prejuízo, né? Um planejamento de daqui quanto tempo, quanto que eu tenho que dar aí uma economizada para a gente poder conseguir um capital para poder fazer a troca dos equipamentos. Quando que eu posso trazer um profissional habilitado para estar fazendo essa capacitação dos meus profissionais? Então, tudo isso é questão de colocar no papel. É como eu faço no cronograma com vocês aqui antes da aula começar. Penso o que vai ser dado todo dia, como que vai ser a atividade, para poder passar para vocês. A mesma coisa o administrador vai fazer. Organizar, fazer um planejamento de como que vai ser feito esse processo para ele se modernizar também, né? Fazer o controle do fluxo, da rotina e realização dos exames. O que é isso? Eu saber o que acontece dentro da minha empresa. O administrador, ele tem que ter aí, do setor, né? Ele tem que ter noção do que acontece dentro da área, do setor dele. Então, ele tem que saber aí qual que é o horário de pico, quantos exames em média é feito por dia, né? Quando a gente já está trabalhando aí com exames digitais e impressos, mais ou menos quantos exames são feitos aí, né? Para ser digitais ou para ser impressos, tudo isso é uma questão aí que o administrador tem que estar ligado, né? O exame de radiologia aí começa desde quando o médico faz o pedido do exame, né? Chega lá na recepção e aí a gente já começa a contar como o primeiro, né? Um atendimento aí. Então, como que acontece quando o paciente chega? Ele traz um pedido de exame do médico, da área que ele vai fazer, né? Esse aí tem que ser preenchido de forma clara para que todo mundo entenda. Outra coisa que a gente precisa melhorar, né? Os profissionais precisam melhorar, é essa questão de letra. Médico, né? Tem mania de escrever tudo muito rápido, só um garranchinho e a gente não entende. Não pode ser assim, tá? Não pode mais. Ainda tem, mas é errado. A gente precisa entender o que tem escrito ali. E o profissional, principalmente. Quando a gente recebe o pedido de exame, se ele tiver escrito, né? E se tiver escrito de qualquer jeito, a gente fizer um exame que não é o que está escrito lá, foi o que você entendeu. Então, letra legível. O exame, né, tem que estar solicitado de forma detalhada, né, raio-x de tornozelo direito, suspeita de fratura. E a gente tem que entender o que o médico, o que está acontecendo para a gente poder auxiliar o médico a fazer o exame adequado para que ele tire as dúvidas dele ali. O médico passa um raio-x, quando ele tem dúvidas do que tem ali, né, de como que está a situação do paciente, e nós vamos fazer o trabalho aí dos olhos do médico. Se você faz o exame de um membro errado, um posicionamento inadequado aí, você vai estar levando uma imagem, né, distorcida da realidade do paciente, e aí o médico, né, vai ter um trabalho aí com baixa qualidade para poder estar efetuando aí o trabalho dele, né? Então, isso é responsabilidade do próprio médico. Ele escrevendo legível para a gente poder entender, detalhando o exame que ele quer, né? Com um pequeno resumo da história do paciente, que é de extrema importância. Quando o paciente chega lá e a gente pergunta o que o paciente está sentindo, o que aconteceu, não é curiosidade para saber da vida do paciente, não. É que a gente tem que entender o que aconteceu. Às vezes um detalhe ele conta para você que não contou para o médico, né? E aí você consegue auxiliar. Ah, o que foi que aconteceu? Ah, eu escorreguei, caí, bati primeiro o cotovelo no chão e depois foi que eu bati aí a minha... Geralmente o paciente vai falar minha bacia, né? Que é a nossa cintura pélvica aí. Então você vai ver, opa, o paciente também bateu o cotovelo e tá reclamando de dor, mas aí o médico não fez o pedido do raio-x do cotovelo. Vou tirar uma dúvida com o médico se não precisa, porque o paciente tá se queixando para mim de dor também. Érica, ele vai falar que bateu os quartos. Os quartos também. O espaço. É isso mesmo.
E a gente vai aprender lá na frente que a gente tem que lidar com esse tipo também, tá? Geralmente as pessoas mais antigas vão chegar dizendo pra você que quer bater uma chapa. Bater uma chapa é o jeito antigo que o pessoal tem de falar, né? De fazer Ela um, fala assim. de fazer o raio-x. E isso, geralmente as pessoas mais antigas, né? Ou as pessoas assim mais do interior que falam que vai bater a chapa, né? Em vez de falar que vai fazer a Técnica de radiografia. bater chapa. Exatamente. Outra E coisa. professora, ainda existe muito professora isso ainda, viu? Sim, eu mesma no meu estágio atendi muitos pacientes, geralmente idosos, né, que veio bater uma chapa. E, gente, a sua forma de lidar com o paciente vai te destacar dos outros profissionais demais, né? Aquele profissional que consegue cativar ali o paciente, tirar informações do paciente do que aconteceu com ele para oferecer um trabalho melhor, que traz a confiança do paciente, vai se destacar certamente. Paciente, profissional que consegue lidar com as crianças, né? Que criança tem medo, vê um jaleco branco, acho que é médico, vai levar a injeção. Mas se você consegue cativar a criança, olha, vamos, ó, vou usar aqui um bonequinho. Geralmente tem uns bonequinhos na sala de raio-x, que é pra você deixar lá em cima do aparelho, pra criança ficar olhando pra lá e ficar quietinha. Ah, vamos brincar de estátua e tal. A gente tem que cativar. Com o idoso gosta de conversar. Então, e aí, dona Maria, o que aconteceu com a senhora? A senhora tá sentindo dor aonde? E conversa, dá atenção, seja carismático, converse, né? Tenta aí pegar a confiança do paciente, né? Que ele tenha confiança em você. Continuando essa questão do pedido do exame, né? Ele precisa estar assinado pelo médico, tá? Porque aí pode ser qualquer pessoa que faça lá. Então tem que estar carimbado lá e assinado pelo profissional, né, que está fazendo o pedido. No setor da recepção é onde vai iniciar esse processo. O paciente vai chegar e vai entregar na recepção, né, para a secretária. Então, ela vai receber o pedido, né, e vai encaminhar o paciente para a sala de exame que corresponde ao pedido. Pode ser um raio-x, uma tomografia, uma ressonância magnética, né? Só que, se for um exame que der para fazer na hora, sim. Outros exames, eles podem ser pré-agendados, né? O que é isso? São exames que precisam que o paciente se prepare para poder estar fazendo, tá? Né? Então, assim, entre esses exames aí, a gente pode colocar os exames com contraste, a gente coloca aí, dentre eles, o enema opaco, uretrocistografia, angiografia, a biópsia, né? Exame de ressonância magnética, de ultrassom. São exames aí que o paciente não é chegar e fazer. Ele chega, agenda, a secretária também tem que conhecer um pouquinho, né, do que vai ser feito, para ela passar para o paciente um preparo. Olha, você vai ter que ficar de jejum por 12 horas, por 8 horas. Você não pode fumar, não pode mascar chiclete durante esse tempo aqui, antes do exame, né? Tem que, sei lá, trazer uma urina, né? Qualquer tipo de preparo. Esses preparos, esses exames que exigem preparo são os exames que são de pré-agendamento. Aí a gente deixei para vocês aí quais são esses exames, né? Alguns exemplos aí que pode ter questões na prova para vocês aí, para que vocês coloquem exemplos de, né, exames que não dá para o paciente fazer na hora que chega. Eles precisam ser agendados, porque precisa de um preparo antes de realizar. Aí eu também deixei para vocês o fluxograma dos exames radiográficos. O que é isso? A ordem em que tudo acontece. Então, primeiramente, o paciente vai receber aí o seu pedido de exame do seu médico. Tá sentindo alguma coisa, vai ao médico, o médico vai e faz o pedido. O paciente vai se dirigir até a clínica, né, o hospital, e vai entregar esse pedido na recepção. A pessoa responsável nesse setor vai ver qual é o exame que está sendo pedido, qual que é a sala, o dia, se ele precisa de preparo ou não, e vai encaminhar o paciente para a sala de exame, seja no dia ou seja, né, no mesmo dia que o paciente foi lá ou no dia agendado. Encaminha o paciente para a sala de exames.
Depois que o paciente foi para a sala de exames, que passou por você, você conversou com ele, fez o exame, né, revelou aí o exame ou encaminhou através dos programas, né, digitais. Qual que é o próximo passo? O exame vai para a sala de laudos. O que é isso? Depois que o exame é feito, um outro médico, né, um médico lá da clínica ou do hospital, ele vai fazer um laudo. Acho que todo mundo aqui já fez exame e sabe como é que funciona, né? O médico do local, né, da empresa vai analisar a imagem, vai descrever o que ele está vendo lá, né, qual que é a suspeita que ele tem. Esse laudo vai ser encaminhado para o médico, primeiro médico que fez o pedido de exames. E aí ele vê lá o que foi encontrado nesse laudo, nesse exame, que está escrito nesse laudo, tá? Que já passou pelo processo de digitação, que ele fica ou disponível de novo no programa, ou ele é encaminhado em papel, né? Geralmente você pega só o papelzinho com o laudo e leva para o médico que pediu, né? Depois de ser digitado, ele vai para o setor que fica guardado lá, aonde você volta somente quando a moça que te atendeu na recepção diz, olha, o exame vai ficar pronto, o laudo vai ficar pronto daqui 3 dias, 2 dias, algumas horas. Aí você volta para retirar o seu exame, caso ele seja, né, impresso, e o laudo que foi feito, a análise que foi feita do seu exame, ou somente o laudo, porque o médico pode ter acesso à imagem pelo computador. Tá bom? Todo mundo tá aí, entendeu? Estou entendendo. Tá acabando, gente. Falta só esse tópico. Então, a implantação e a manutenção dos equipamentos, né, do CDI, existem aí alguns métodos. Eu deixei um quadro, eu não sei se eu deixei aqui. Deixei. Esse quadro aqui, ó, que tá aparecendo. Vocês estão vendo o quadro? Ou não? Sim? Sim. Esse quadro aí. Esse quadro aí, ele tá disponível na apostila para vocês, né? Que é a quantidade de equipamentos que é necessário de acordo com o porte, né, do hospital, da clínica, né, onde realizam esse trabalho. O exemplo que tá lá, ó, é um hospital geral, ou seja, ele não é de uma área específica, de porte médio. Então, quantos aparelhos de cada área precisa ter, né? Então, a gente tem o equipamento convencional, um digital, de mamografia, de densitometria óssea, de ultrassom, e a quantidade do ladinho. Quem quiser ver, tá lá na apostila de vocês. Então, dependendo das características, né, do centro de diagnóstico, ele vai ter aí essa implantação desse serviço que vai exigir que seja investimentos altos, né, vários equipamentos em cada área, ou um investimento um pouco menor, só um equipamento de cada área e tá bom, né? Então, para que isso serve? Para ser o investimento ser compatível de acordo com aquilo que a empresa trabalha, tá? Então, como que funciona? Uma clínica pequenininha, ela precisa de ter esse monte de equipamentos. E uma clínica especializada, por exemplo, em mamografia, ela vai precisar de um aparelho de ressonância magnética? Não. Então, essa questão de manutenção de equipamentos, implantação de equipamentos, o que é implantação de equipamentos? É a compra desses equipamentos para ser feito os exames lá. Vai ser de acordo com o porte do hospital, com a especialização do hospital, né, com o capital daquela empresa, tá? E isso vai depender aí do tamanho dela, com o que ela trabalha, tá? Amanhã a gente vai falar aí sobre a informatização desse setor, ou seja, da tecnologia mesmo, desses programas, né, como que funciona, como que vocês vão trabalhar aí. Tanto na área, porque a gente ainda trabalha aí com radiologia convencional, né? Ainda existem lugares que trabalham com a radiologia convencional, mas existem lugares que só é tudo digital, tá? As turmas anteriores eu ofereci para eles uma palestra sobre essa questão da tecnologia, quais são os benefícios, né? E eu vou tentar trazer para vocês também,
tá? Eu vou ver qual a melhor época aí para estar oferecendo as palestras para vocês. Palestra, gente, conta como horas para vocês. A partir de 30 horas, 10 horas, 5 horas, tudo conta. Vai lá pro seu currículo, você pode colocar lá, participante da palestra e o assunto da palestra. E vocês adquirem bastante conhecimento. São profissionais, né, que pesquisam sobre o assunto, que conhecem e vai passar o conhecimento para vocês. E aí é bom a gente sempre estar participando dessas palestrinhas e eu vou trazer para vocês também, tá bom? Pode mandar palestra, pode mandar palestra. No caso, quando eu for oferecer para vocês, vai ser tudo organizadinho, tá? Eu chamo o profissional, marco o dia com vocês, o horário, o tema da palestra, a gente faz um coffee break, um negocinho, tá? E aí vocês vão para poder e ganha certificado também, tá bom? No outro ano, né? Tá bom. Então vamos lá, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, fala comigo no WhatsApp, amanhã a gente entra na plataforma de novo, se encontra novamente, tá? E aí depois já vai ser a prova de vocês, tá bom? A prova eu vou tentar mandar cedo para vocês terem mais tempo para poder fazer, tá? Já que todo mundo... Já mandou a apostila, professor? Oi? Já mandou a apostila dessa prova, não? A apostila tá no grupo já, mas se quiser eu mando novamente. Não, você já mandou hoje, foi? Não, a apostila eu mandei no primeiro Aí dia. aquela. Do primeiro dia, tá bom? Então, boa noite, gente. Boa noite.